Olá, estamos começando mais um programa Ideias e Debates e hoje por aqui vamos abordar as questões relacionadas à liberdade religiosa e o mais importante, existe, em todas as religiões uma regra de ouro, não sei se você que está em casa conhece, mas é essa: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. E nesse Ideias e Debates de hoje nós vamos conversar com a deputada estadual, doutora Damaris Moura, do PSDB, também com o Tiago Rafael Vieira, advogado especialista em direito religioso e presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Também nessa conversa com a gente, Ricardo Cerqueira Leite, advogado e presidente da Religious Freedom and Business Foundation aqui no Brasil. E eu começo então a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje com a deputada doutora Damaris Moura. Bem-vinda ao Ideias e Debate, deputada. E um assunto muito importante que a senhora trouxe também aqui para a Assembleia Legislativa, uma sessão solene sobre essa questão. Gostaria que a senhora começasse falando justamente dessa questão aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Olá, querida, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, telespectadores da Rede Alesp. Eu fico muito grata, a esta TV pela oportunidade que temos sempre, nós deputados, de apresentar o nosso trabalho, as nossas ações, e não é diferente no dia de hoje. Então, a minha palavra primeira é de gratidão. Nós temos alegria, de termos, é verdade, neste ano realizado a primeira sessão solene online da história da Assembleia Legislativa, E esta sessão solene, ela instalou o primeiro congresso online de liberdade religiosa internacional, para o qual trouxemos ou convidamos as que estão dentre as maiores autoridades em liberdade religiosa no mundo. E foi extraordinário porque, além destes especialistas vindos de outros países remotamente, nós também tivemos a presença de autoridades civis de várias partes do estado, desde o governador João Dória, que participou da abertura, o presidente da Assembleia Legislativa, que também participou da abertura, o deputado Cauê Macris, Tivemos o presidente da Câmara de Vereadores da capital de São Paulo, o vereador Eduardo Tuma, além de prefeitos e vereadores dos mais variados municípios. Então, além das autoridades civis, e eu vou depois na nossa conversa dizer por que é importante termos autoridades públicas em eventos dessa natureza, Alguém pode não identificar a importância, mas nós vamos falar disso aqui, Nós também tivemos as autoridades religiosas, E é muito importante este encontro de autoridades civis e autoridades religiosas, porque embora o Estado seja laico e separado da Igreja, e que bom que seja assim, e essa separação ela foi consagrada na Constituição Republicana de 1891, mas ela também foi consagrada a laicidade do Estado no artigo 19 da nossa Constituição de 88. Então, o Estado está separado da Igreja, mas é importante que Estado e Igreja dialoguem no sentido da conservação de um direito que é fundamental, que é o direito à liberdade religiosa. Então, importa para nós, num evento dessa natureza, termos autoridades civis, para que sempre nós possamos trazer esta consciência da importância da conservação do direito e termos as autoridades religiosas nesse diálogo, porque também é importante que os religiosos que representam a diversidade resgatem ou conservem a consciência do respeito às religiosas e à religião do outro.
Foi um evento histórico. Eu tenho, não falo com nenhuma pretensão, mas é uma constatação, tanto pelo seu ineditismo, não é? E por se tratar de uma sessão solene, a primeira online da história da Alesp, como também por ser o primeiro Congresso Internacional de Liberdade Religiosa online que nós temos conhecimento no Brasil, não é? E essa oportunidade rica de termos ouvido ali não só os especialistas internacionais, como ouvirmos uma palavra breve das autoridades e também das lideranças religiosas que puderam se manifestar. E tivemos a honra de, nesse dia, termos ali também a presença do Dr. Ricardo Cerqueira Leite, que está conosco no programa hoje, um amigo querido, importantíssimo parceiro na luta pela liberdade religiosa no Brasil e que representa, não é, uma entidade internacional, ou preside, não é, esse capítulo da entidade aqui no Brasil, e o doutor Ricardo Vieira, que também esteve conosco remotamente no evento, não é, e que está no programa hoje representando aqui o IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, do qual ele é presidente. Portanto, eu estou animada, gente, para esse programa, né? E vocês já perceberam o meu entusiasmo para falar do nosso Congresso Internacional de Liberdade Religiosa, que aconteceu há poucos dias. E eu vou encerrar aqui essa fala inicial dizendo que este congresso foi para celebrar o Dia Estadual da Liberdade Religiosa que nós temos no calendário de São Paulo, instituído por lei, que é o dia 25 de maio. Perfeito, deputada Damaris Moura. Nós aqui também no Ideias Debates estamos felizes em receber a senhora e os nossos convidados, doutor Tiago, doutor Ricardo, para esse bate-papo tão importante. Então, já aproveito, doutor Tiago Rafael Vieira, para contar para quem está nos ouvindo hoje, nos vendo, e que talvez não conheça muito sobre o tema, já tem ouvido a questão de liberdade religiosa, mas não sabe o que é. O senhor pode contar para a gente um pouquinho, então, o que é a liberdade religiosa e como ela se tem em cada país, em cada estado? Claro. Muito obrigado pela excelente pergunta. Antes, eu preciso fazer uma confissão. Esses dias eu disse para minha esposa assim, quando eu estiver muito macambúzio, sorumbático, triste, você me lembra de ligar para a deputada Damaris, porque ela contagia a gente com o entusiasmo dela. Então a Keila já sabe, quando eu tiver macambúzio, ela vai dizer assim para mim, amor, liga para a Damaris, que eu vou ligar para a Damaris e vou ficar feliz novamente. O entusiasmo dessa deputada querida é fantástico. Muito obrigado por você ser essa pessoa que ilumina onde você está. Mas respondendo então a pergunta, o que é liberdade religiosa? Eu preciso dizer para os nossos telespectadores, os quais eu saldo na pessoa do meu colega e amigo Dr. Ricardo, eu preciso dizer a todos que a liberdade religiosa é a primeira das liberdades, é a mais importante das liberdades. Liberdade de crença, ela é a mais importante, ela é a primeira das liberdades. E muita gente pode dizer, não, mas por quê? Tu está dizendo isso porque tu é religioso e tal. Veja comigo, as outras liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade econômica, a liberdade de imprensa, a liberdade acadêmica, a liberdade científica, são liberdades que dependem de uma ação externa do agente, de um ato comitivo ou omissivo do agente. Em outras palavras, depende de que você faça algo, né? Permite que eu e você façamos algo. A liberdade de consciência, de crença, de pensamento são liberdades internas, são as forças motrizes para que eu faça algo. Então eu faço algo, eu tomo alguma ação, algum ato comitivo ou omitivo, por quê? Porque existem valores, existem verdades dentro do meu ser, do meu intelecto, da minha razão, que me movem para fazer esses atos externos. E quais são esses valores que me movem?
são os valores que eu aprendo na minha família, na minha religião, na minha fé, na minha ideologia política, ideologia filosófica. São, então, valores que estão arraigados no meu intelecto, que me movem, né? Então, por isso que a liberdade religiosa é a primeira das liberdades, porque a crença, a fé, a religião movem os homens desde o período das cavernas. Lá no tempo das cavernas não tinha partido político. Nos tempos das cavernas não tinha filosofia grega, mas já tinha o homem das cavernas desenhando nas paredes das cavernas atos litúrgicos, rituais sagrados, né? Então você vai ver desde o tempo da pré-história a fé movendo as pessoas. Por isso que ela é a mãe, a primeira de todas as liberdades. E não é à toa, quer seja coincidência ou não, que a primeira emenda da Constituição norte-americana. A primeira emenda é a emenda de liberdade religiosa. Bom, dito isso, a liberdade religiosa se subdivide em algumas de suas dimensões ou expressões. Aí cada autor vai ter a sua preferência. Mas eu vou usar dimensões. A liberdade religiosa ela é a liberdade de expressão, ou de eu exprimir a minha fé, de eu falar da minha fé em público e também no privado, de defender a minha fé, que é o que nós também chamamos de proselitismo, também a dimensão do culto, que é eu exercer a minha fé de forma comunitária, com os outros, e também de organização religiosa, que é a dimensão de poder me organizar de forma conforme a legislação civil daquele país, que está aquele grupo de pessoas que quer, então, se organizar civilmente. E antes de todas essas dimensões, nós temos o que eu falei antes, que é a liberdade de crença, que é a liberdade de crer ou de não crer. Então, todas as dimensões da liberdade religiosa derivam da liberdade de crença, né? Então, isso é liberdade religiosa. Essas dimensões, expressão, defesa da fé, culto, organização religiosa, derivadas da tão importante liberdade de crer ou também de não crer. E agora trazendo o doutor Ricardo aqui na nossa conversa, doutor, como é que o senhor vê hoje essa questão de liberdade religiosa no Brasil? Obrigado pelo convite, bom estar com vocês nesse encontro. Obrigado, doutor Tiago, pela sua dica. Quando a gente estiver aí um pouquinho triste, ligar para a doutora Damares, aí é o caminho. Ela é uma entusiasta, é uma mulher apaixonada, uma grande líder, e eu fico feliz de ter esse relacionamento e estar com vocês aqui. Queria também parabenizar o doutor Tiago pelo poder de síntese, porque explicar o que é liberdade religiosa não é tão fácil. Né? Como está a liberdade religiosa no Brasil? Eu gostaria de fazer dois paralelos. Existe o aspecto legislativo e o aspecto social. E eu vou chamar, então, de restrições governamentais e restrições sociais. Estou chamando de restrição, que na realidade ela vai se caracterizar como uma restrição e ela pode ter uma origem legislativa ou ela pode ter uma origem no comportamento das pessoas. Eu diria que, do ponto de vista legislativo, nós temos um ordenamento jurídico que protege a liberdade religiosa. Nós temos artigos na Constituição, o artigo 5º, inciso 6, 7 e 8, que oferece um arcabouço jurídico. Temos o artigo 19, como foi bem citada pela doutora Damares. Temos tantas outras legislações ordinárias que protegem a liberdade religiosa. No entanto, nós ainda temos
restrições sociais que são relevantes, razão pela qual nós precisamos ser vigilantes para fazer com que esses direitos que estão previstos no ordenamento, eles sejam exercidos. Um direito que está esculpido, está escrito no ordenamento, mas que não é exercido, ele, na verdade, ele poderá deixar de existir. Um direito não exercido poderá ser um direito esquecido. E eu faria aqui um destaque, eu diria que, ainda no Brasil, nós precisamos promover mais a liberdade religiosa, até com o intuito de educar as pessoas. Muitas vezes há uma confusão do que é liberdade religiosa. Quando você fala liberdade religiosa, alguns entendem que é coisa de religioso, é um tema para religioso, e não é. Liberdade religiosa é um direito fundamental. Quando a gente fala de liberdade religiosa, alguns entendem que é ecumenismo, ou seja, é uma maneira da gente encontrar o espaço comum para acomodar as crenças e cada um abrindo mão das suas crenças. Isso também não é liberdade religiosa. Liberdade religiosa é um direito fundamental que, como o Dr. Tiago bem se expressou, protege a dimensão da crença, a dimensão de viver como essa crença, da associação e de poder fazer proselitismo. Então, em síntese, eu diria que nós temos no Brasil um ordenamento jurídico que é positivo, é um ordenamento jurídico protetivo, mas enfrentamos restrições sociais decorrentes, muitas vezes, da ignorância, do preconceito, e é por isso que iniciativas como da doutora Damares, de presidir a frente parlamentar, é extremamente importante. Apenas um último comentário. A organização que eu presido aqui no Brasil, ela tem por objetivo ajudar os líderes corporativos a entenderem o que é liberdade religiosa. O indivíduo, ele passa muito tempo à disposição do seu empregador. Então, aquele líder empresarial, ele precisa entender o que é liberdade religiosa, sob pena de ser fonte de restrição social, sob pena de não acomodar diferenças religiosas. Então, o apoio que nós damos em relação ao tema é justamente na educação do mundo corporativo acerca do que vem a ser liberdade religiosa e como observá-la no ambiente de trabalho. E o doutor Tiago e o doutor Ricardo começaram a nos dar uma aula sobre o tema, né, deputada? Colocando a senhora aqui na nossa conversa, justamente com o que o doutor Ricardo falou agora no final, sobre a frente parlamentar que temos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e trazer e mostrar para quem está ouvindo, vendo a gente pela primeira vez, e que talvez nunca tinha ouvido efetivamente sobre liberdade religiosa, para que eles entendam o quão é importante se discutir numa casa parlamentar essa questão, trazer para a sociedade essa discussão mais ampla, né? Porque como os doutores falaram, às vezes as pessoas confundem uma coisa com outra. Eu achei, os meus colegas, advogados e amigos e parceiros de luta aqui no Brasil, eles têm realmente um poder de síntese notável. Eu preciso aprender com os dois. Bem, vamos lá. Nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. E eu coordeno essa frente e nós temos um comitê civil, ou um comitê da sociedade civil composto tanto por especialistas, não é, profissionais, advogados, quanto por líderes religiosos, para que esse comitê seja um vetor, não é? Termos uma frente parlamentar dissociada da demanda, não é, que está lá na sociedade, não tem resultado, não tem significado. Nós queremos uma frente parlamentar atuante, não é, e atenta à demanda social para que ela possa agir e responder
inclusive debatendo políticas públicas que respondam a essa demanda social. E para essa demanda chegar à frente parlamentar, nós idealizamos que esta frente tivesse um comitê da sociedade civil, inclusive é regimental na nossa frente parlamentar, e é um comitê ativo e atuante. E eu queria fazer mais um registro aqui sobre a importância da liberdade religiosa. O doutor Tiago falou muito bem das dimensões, doutor Ricardo reforçou que não é religião, é direito, né? Porque muitas pessoas resistem à ideia de ir a um evento, não é, que vai tratar sobre liberdade religiosa, porque imaginam que estão indo a um evento religioso. Então, esse esclarecimento aqui, ele é importantíssimo. Os eventos de defesa da liberdade religiosa não versam sobre defesa de preceitos religiosos, mas do direito, não é, de ter o preceito religioso. E por que isso é tão importante? Doutor Tiago já disse, a mãe de todas as liberdades, não é? E eu quero dizer mais. No Brasil, segundo o censo de 2010, nós somos mais de 80% de religiosos. Portanto, nós estamos falando de um país que é composto, não é, majoritariamente por pessoas que são religiosas, que professam algum tipo de fé. E pergunte para esse religioso, pergunte para ele, o que seria mais ofensivo à sua dignidade, não é? Tirar dele qualquer outro bem jurídico ou tirar dele o direito de ter a sua fé. Porque a fé, para os que têm, e aí respeitados aqui, doutor Tiago falou muito bem, respeitados aqueles que não têm uma fé, porque o direito à liberdade religiosa é um guarda-chuva que contempla o direito de crer e de não crer, não é? Mas os que têm uma fé, a fé é o que lhes sustenta. É o que lhes sustenta. Então, proponha a um religioso, não é? Ou dê a ele a opção, você abre mão, não é, deste bem jurídico ou da sua fé. Ele não vai abrir mão da sua fé. Ele não vai abrir mão da sua fé porque é o seu sustentáculo, é o seu fundamento. Então, o direito de ter a fé, de professá-la livremente, de se organizar em torno da fé escolhida, de divulgar, não é, a sua fé, é um direito fundamental. O doutor Ricardo fala muito bem sobre este assunto, não é? A fundamentalidade do direito à liberdade religiosa está no rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, que estão lá do artigo 5º ao artigo 17, nós temos direitos fundamentais, mas o de liberdade religiosa está no artigo 5º, que inaugura, não é, os nossos direitos e liberdades individuais e fundamentais. Então, e por que é tão importante? Eu já disse também. Nós vivemos em um país, não é, que é predominantemente religioso. Ou as pessoas têm uma fé e uma religião. E se nós não estivermos atentos e vigilantes, doutor Ricardo acabou de dizer, nós não temos aqui restrições de natureza governamental. Não é? Temos, inclusive, no nosso ordenamento jurídico, foi mencionada a Constituição Federal, mas nós temos outras legislações ordinárias e é tão interessante porque poucas pessoas sabem que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 16, garante a liberdade religiosa da criança e do adolescente. O Estatuto do Idoso, lá no artigo 10, no inciso 3º, garante a liberdade religiosa do idoso. O nosso Código de Processo Civil garante a não interrupção de uma cerimônia religiosa para a realização de intimações e outras legislações que nós podemos citar aqui. O Código Penal Brasileiro, no artigo 208, trata como crime a perturbação de culto religioso, o vilipêndio a símbolo religioso, não é? Escarnecer de alguém em virtude da sua crença religiosa. E aí poderíamos falar da Lei 9549 de 97, não é? Que criminaliza a intolerância religiosa, inclusive apenando com até 3 anos de prisão,
aquele que pratica um ato de intolerância religiosa, né? Então, eu mencionei um pouquinho a nossa legislação para a gente ter uma compreensão de que, do ponto de vista legal, nós estamos bem protegidos, né? Uhum. Esse direito está bem garantido, mas temos de forma recorrente, eu fiquei 12 anos, 10 anos presidindo a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, e eu posso afirmar que restrições de natureza social, não é? A intolerância religiosa nas relações interpessoais e a intolerância institucional, por isso que o doutor Ricardo, por meio da instituição que ele preside, faz um trabalho de conscientização junto, não é, à comunidade corporativa do quão é importante prestigiar e valorizar a liberdade religiosa dos funcionários daquela corporação, até porque isso gera mais desenvolvimento e mais crescimento daquela empresa quando o indivíduo vive a satisfação de ter a sua crença respeitada. Esse é o trabalho que o doutor Ricardo faz aqui no Brasil. Né? Então, gente, eu me alonguei, mas eu não podia perder a oportunidade de reforçar por que esse direito é tão importante, especialmente para aqueles que talvez estão tendo o primeiro contato, não é, com a importância desse tema. Mas é muito importante, deputada, justamente o nome do programa Ideias e Debates, para a gente trazer para quem está ouvindo, vendo a gente, esses temas que talvez eles só tenham ouvido falar e não conhecem. A gente tenta aqui, então, mostrar para as pessoas o que são, como são, né? E é muito importante a fala da senhora, não se preocupem em se alongar, é justamente para levar a informação para as pessoas, né? E a senhora falou sobre intolerância religiosa. A gente sabe que o Brasil, a gente tem muitos casos de intolerância religiosa. Eu gostaria que o doutor Tiago falasse um pouco sobre essa questão. A senhora falou, né? Crime, né? Quem é crime no Brasil, isso, né? As pessoas talvez não imaginem que isso é crime. Então, eu queria que o doutor Tiago falasse um pouquinho sobre essa questão jurídica da intolerância religiosa. Depois a gente vai colocando cada um também na roda, só avisando também, vocês podem interpelar uns aos outros, podem falar uns com os outros, não precisa esperar que eu chame não, tá bom? Isso aí. A deputada colocou com muita propriedade o crime de intolerância religiosa. Ele está previsto na Lei Federal 7716, de 89, que foi alterada pela Lei 9459, de 1997. Foi a Lei 9459 que incluiu, então, o crime de intolerância religiosa. E aí você tem duas modalidades, digamos assim, né? Você tem o preconceito religioso, que consiste no ato de segregar alguém em razão de sua fé, de segregar, de separar, né? E você tem a discriminação, que consiste em ato de intolerância para com outra pessoa em razão de sua convicção religiosa. Intolerância seria aquele ato de você não permitir a pessoa ter voz, de você não permitir que ela tenha espaço por causa da sua fé. Como eu falei no início, a liberdade religiosa, e também o doutor Ricardo e a deputada Damares muito bem colocaram, a liberdade religiosa é a mãe de todas as liberdades. E ela é fundamental para o exercício da democracia e para a sua manutenção. Por quê? O núcleo de uma democracia é a multiplicidade de pensamentos, além de condições gerais de igualdade e liberdade. Uma democracia precisa ter condições gerais de igualdades para todos, liberdade, civis fundamentais para todos, liberdades políticas para todos. Como você consegue fazer essa manutenção de igualdade, liberdades civis e liberdades políticas? A manutenção é feita por meio da multiplicidade de pensamentos dos atores que estão na comunidade política e a participação desses atores, e quando eu falo atores, eu estou falando todos do povo, né? Então, como diria Abraham Lincoln, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, é a participação de todos do povo na comunidade política, podendo, então, se interessar pelas coisas da cidade
e dar a sua opinião. Por que eu falei em democracia? Porque a liberdade religiosa tem tudo a ver com isso. A liberdade religiosa também consiste na multiplicidade de pensamentos religiosos na esfera pública. Como eu falei antes, a ação externa, a possibilidade do fiel dirigir a sua vida conforme a sua crença e também no espaço público, também reverberar, falar dos seus valores no espaço público. E o que é espaço público? É na escola, é na Assembleia Legislativa, é na associação de bairros, é na ONG, onde quer que seja. Quando não se permite alguém fazer isso, por causa da fé, você está sendo intolerante. Então, muitas vezes, existe intolerância com um político que vai fazer uma oração antes de tomar posse, ou que vai fazer uma oração antes de iniciar o seu mandato, dizendo que o Estado é laico, então a fulano de tal não pode orar. Isso é intolerância religiosa. As religiões de matriz africana sofrem muita intolerância, mas os cristãos também sofrem intolerância quando eles vão ler um versículo bíblico ou vão utilizar a Bíblia, e aí, não pode porque o Estado é laico. Exatamente porque o Estado é laico e porque nós temos uma democracia e uma ampla liberdade religiosa que nós podemos, sim, falar no espaço público, pautar a nossa vida de acordo com os nossos valores, desde que esses valores, de forma bem simples, objetivem o bem comum de todos. Claro, se eu participo de uma religião que tem como valor matar os outros, que tem como valor fazer rituais de assassinato de bebês e coisas escabrosas assim, aí não existe proteção. Não existe proteção. Mas agora, se os valores objetivam o bem das pessoas, eu tenho o direito de falar no espaço público, quer lugar que seja. Se eu não tiver o direito, estão cometendo comigo o crime de intolerância. Então, esse é o núcleo da intolerância. Preconceito e discriminação. E uma coisa importante de falar, que é bem interessante, existe um índice mundial que é o Progress Social Progress Index. Ele é um índice lá do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e esse índice ele ranqueia 149 nações do mundo com relação às liberdades. E a liberdade religiosa, por exemplo, na França, que tem uma laicidade que não gosta muito da religião, uma laicidade que tem impeditivos para as pessoas ter expressão de sua fé no espaço público, na França a liberdade religiosa está em 71ª. Enquanto em Portugal, que tem uma laicidade colaborativa, muito parecida com o Brasil, que entende a importância da religião para a democracia, é a primeira do mundo. E os Estados Unidos, que é a maior nação democrática do mundo, está atrás do Brasil. Está 5 posições atrás do Brasil em liberdade religiosa. É só você colocar no Google lá, Social Progress Index, que você vai ver isso. E, doutor Ricardo, o doutor Tiago estava explicando para as pessoas justamente sobre essa questão de intolerância aqui no Brasil, e como bem a deputada disse, a Religions Freedom and Business Foundation, ela olha para o mundo corporativo também nessa questão. Então eu gostaria que o senhor falasse para a gente como estão cuidando das pessoas com relação a essa intolerância religiosa dentro dos lugares onde ela trabalha, como as pessoas têm esse direito garantido nas empresas, contando para a gente, porque às vezes a gente também não imagina o quanto as pessoas podem ser cerceadas dentro dos locais de trabalho por ter algum objeto da sua religião na sua mesa de escritório, né, ou professar sua fé em determinado momento do dia. Então, gostaria que o senhor contasse para a gente essa realidade. Perfeito. O ambiente corporativo é um ambiente em que muitas vezes pode-se pregar o seguinte valor: nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui apenas para
buscar o lucro para a empresa, é um ambiente mais pragmático, de maneira que, muitas vezes, falar a respeito da sua crença, dos seus valores e compartilhar, pode ser olhado de uma forma preconceituosa, como bem disse o Dr. Tiago. Agora, mais e mais, a liderança empresarial está entendendo que, quando você tem um colaborador, quando você tem alguém que está junto no processo produtivo, você quer essa pessoa por inteiro, com todos os seus valores, com todo o seu conjunto de valores. Você não gostaria de ter um talento que, eventualmente, deixa ou limita a sua manifestação religiosa e, por conseguinte, deixa de atingir o seu potencial em razão de alguma preocupação de restrição social dentro daquele ambiente corporativo. Esse ambiente pragmático do mundo corporativo, ele tem progredido para compreender essas diferenças e, assim, prover um cenário muito mais adequado para acomodar essas manifestações. Eu queria aqui fazer um paralelo. No passado, quando falava-se de meio ambiente, direito à sustentabilidade, isso era uma coisa vista como idealista. O mundo corporativo, muitas vezes, olhava apenas a última linha do balanço. Deu lucro, não deu lucro. Depois de uma série de eventos mundiais, discussão mais profunda a respeito desse direito fundamental, o mundo corporativo ele entendeu que precisava incorporar, precisava defender o meio ambiente, e aí criou-se o conceito de sustentabilidade. Hoje, não se pode imaginar uma atividade empresarial danosa ao meio ambiente. Agora, nós não podemos esquecer que um dos pilares da sustentabilidade é justamente o pilar pessoal, as pessoas que integram aquela organização. Dito isso, nós assistimos várias organizações corporativas que abrem espaço para que, periodicamente, as pessoas possam se reunir e compartilhar suas crenças num ambiente de liberdade. Nós vemos organizações corporativas que têm espaços para oração. Nós vemos organizações corporativas que acomodam o dia santificado. Nós vemos organizações corporativas que colocam em sua carta de princípios a observância à liberdade religiosa. Então, a gente tem assistido um progresso de tal sorte que estamos caminhando, na minha visão, para algo muito parecido com o que aconteceu em relação ao direito do meio ambiente, que é um conceito de plena sustentabilidade. Se eu não consigo ter o colaborador, o profissional, com todos os seus conjuntos de valores, ou se eu ofereço a ele um ambiente com alguma restrição, ele provavelmente não vai ter o interesse de permanecer mais tempo. Eu posso, eventualmente, perder talentos. E quantos talentos existem que professam religiões e nem professam sua fé, e nem sempre essa fé é a fé dominante. Então, se a organização empresarial não acomodar isso, existe perda de talentos. E hoje a gente tem a globalização, os limites geográficos não existem mais, de tal sorte que a gente vive um cenário em que aumenta a diversidade religiosa, aumenta a integração, e é uma consequência natural o mundo corporativo precisar fazer uma acomodação dessa diversidade. E é nisso que nós temos foco. Nós entendemos que a gente tem um conjunto de documentos, cartas de princípios, que você pode inserir nos documentos corporativos de uma organização, como em seu ato constitutivo,
em seus contratos, tantos outros documentos societários que podem positivar, podem trazer letra, trazer maior eficiência da proteção desse direito à liberdade religiosa nesse ambiente corporativo. Nesse início de programa, nós colocamos à tona essa questão do direito da liberdade religiosa, que é muito importante para que as pessoas entendam esse termo, e eu tenho certeza que as pessoas estão começando a entender com esse nosso programa esse termo, mas saindo um pouquinho da questão do direito, vamos dizer assim, trazendo um pouquinho para a realidade do dia a dia das pessoas, eu imagino que tolerância também se constrói com a criança, com os nossos filhos, desde pequeno, né? Então, deputada Damares Moura, eu gostaria que a senhora falasse sobre essa questão também. Por exemplo, eu tenho um filho aqui perto de casa, a gente tem uma sinagoga perto de casa, tem uma igreja evangélica, e às vezes tem os trajes típicos, né? Ele olha, ele é pequeno ainda, enfim, de explicar para ele, não só para o meu filho, mas enfim, para as crianças, nessa questão do respeito, né? Então, também isso é construído, a liberdade religiosa também é construída, né? Olha, você tocou aí na corda do coração. Eu tenho uma formação também, uma formação superior, anterior ao curso de Direito, eu fiz letras, eu fui professora, eu sou filha de professores e a educação, eu entendo a educação como a única porta para transformar realidades. Eu não consigo vislumbrar outra forma de nós mudarmos, não é, uma realidade intolerante se não for por meio da educação de pessoas. E é muito mais difícil você transformar um adulto intolerante do que você introduzir conteúdos educativos, não é? Inclusive de forma intencional e sistemática, e eu já estou falando, não é, de sermos mais intencionais com relação ao direito à liberdade religiosa nas escolas. Eu estou falando de uma intencionalidade e estou falando de uma sistematização, não é? Então, trazermos conteúdos de forma sistemática nas escolas de ensino fundamental, exatamente, nas escolas de ensino fundamental, nos níveis fundamentais de ensino, onde estão crianças e adolescentes, não é? Para que esse indivíduo em formação, a criança é um indivíduo em formação. É o momento de nós introduzirmos valores tão relevantes, não é, para a vida em sociedade, que é o respeito às diferenças. Existe um valor tão extraordinário como esse? Eu reivindico respeito, não é, para o que eu creio, para como eu me visto, para a dieta de orientação religiosa que eu tenho. Eu reivindico respeito para o meu dia de guarda, não é? Para os meus rituais de assistir doentes, de enterrar os mortos. E a prática religiosa, não é? Ela é muito ampla. Nós estamos falando aqui de uma diversidade de práticas que envolve vestes talares, não é? Que não são itens de chapelaria, não são adornos. Né? A gente tem que compreender que muitos das vestes talares religiosas, muitas não, elas não são adornos, não são itens de chapelaria, não é? São, em muitos casos, obrigações religiosas que estão sendo cumpridas. Então, nós precisamos ensinar as nossas crianças. Eu vou contar uma historinha rápida aqui que fixa o conceito. Né? Nós precisamos ensinar as nossas crianças a olhar para outra criança que está sentada do lado dela, seja na escola ou onde for, não é? Que é diferente. Seja pela veste que usa, não é? Seja por qualquer outra prática de natureza religiosa, que ela merece o mesmo respeito que a criança que está ao lado dela reivindica para si. Eu, um domingo, não vou identificar a religião e nem o local, mas estávamos num passeio em família. Eu tenho um filho, meu marido e o meu filho, ele é uma criança.
E nós nos deparamos subitamente com um item religioso que chamou muito a atenção do meu filho, um elemento religioso que estava ali exposto e que chamou muito a atenção do meu filho, não é porque se tratava de coisas que crianças gostam, não é? Alimentos que crianças gostam. E o meu filho, imediatamente, a história é interessante, porque o meu filho, ele queria pegar e comer. Uhum. Né? Ele queria pegar aquele elemento religioso que estava ali, uma oferta, uma oferenda, ele queria pegar e comer, porque eram coisas que ele gostava. Ele era muito pequeno ainda, ele achou que ele tinha descoberto algo assim mágico, como no conto de fadas, que as crianças estão andando numa estradinha e aí encontram um castelinho de chocolate, uma coisa assim. Eu falei, filho, aí foi uma oportunidade que eu tive. Eu falei, filho, essa é uma oferta. Não é a forma como nós ofertamos. Não é? Na nossa tradição religiosa, eu expliquei para ele. Nós também ofertamos, mas não fazemos desta maneira. Mas estes religiosos, eles fazem desta maneira. E nós não podemos tocar, destruir, atacar, não é? Depredar. Nós temos que deixar onde está. Era um local adequado para fazer esse tipo de oferta. Então eu falei, temos que deixar como está. Aí ele entendeu. Hoje ele está maior e ele conta essa história. Mamãe, lembra aquele dia que a gente passou e viu uma oferta e que eu queria comer? Ele fala, né? E eu aproveitei a oportunidade e agora eu estou falando para os nossos telespectadores, quantos pais talvez nos assistem, não é? Nós temos que aproveitar as oportunidades de dizer para os nossos filhos pequenos, não é, que é tão bom ser respeitado, mas é tão importante respeitar. Porque eu só serei respeitado se eu respeitar. É uma via de mão dupla. Não pode ser um direito exclusivo. Não é? Tem que ser um direito compartilhado. Eu quero ser respeitado e, de forma equivalente, eu tenho que respeitar. Então, a educação, respondendo à sua pergunta, na minha visão, é a porta mais consistente, não é, capaz de transformar realidades ainda tão eivadas, não é, de intolerância. E a senhora falou dessa questão do tocar ao coração. Eu comecei o programa de hoje falando sobre a regra de ouro, né, de se fazer aos outros o que você gostaria que fosse feito a você, porque foi um dos primeiros preceitos também da minha casa, desde pequena, justamente com questão religiosa e outros tipos de questões ao longo da vida, né, é você pensar no outro, como é que o outro gostaria de ser tratado, né? Às vezes eu sinto que hoje em dia a gente não se preocupa efetivamente como o outro gostaria de ser tratado, a gente só olha para a gente, né? Então, por isso que eu abri o programa falando essa frase que norteia também a minha vida. E a senhora tocou num ponto, deputada, sobre essa questão da educação. Muito se tem discutido justamente o ensino religioso, se deve ter ensino religioso nas escolas ou não, é constitucional ou não. Então, eu gostaria de ouvir também, né, o doutor Tiago, o doutor Ricardo, sobre essa questão. É constitucional? Pode ter? Não pode ter? Justamente para quem está ouvindo, vendo a gente, pais que podem se preocupar com essa questão. Quem quiser começar, doutor Tiago, doutor Ricardo. Eu só vou interromper aqui para dizer uma coisa. Nós vamos ouvir doutor Tiago e doutor Ricardo. Talvez possamos divergir em alguma coisa, porque esse tema ele é tão sensível e tão desafiador. Ensino religioso em escolas. E não que eu esteja preocupada, porque são dois amigos e a divergência também nós admitimos entre nós. Eu só quero antecipar e vou, depois de ouvi-los, também dar minha opinião sobre isso. Sim. Mas eu acho que divergirmos aqui não é proibido, não é, desde que nós estejamos todos nesse senso comum de garantir a liberdade religiosa de todos. Doutor Tiago. Eu acho que quero só contribuir um pouco com a sua fala,
gostei muito da sua fala, e ela vem ao encontro de um estudioso que eu gosto muito, que inclusive é marco teórico do meu projeto de pesquisa, que é o Alexis de Tocqueville. Para você ter uma ideia, eu tenho 4 obras dele em 4 línguas diferentes, tanto que eu gosto dele. Não que eu fale 4 línguas, mas eu tenho. Aqui tem uma aqui. Alexis de Tocqueville, eu vou recomendar para quem está nos assistindo, Democracia na América. Essa é em português, eu tenho em português do Brasil e tem em espanhol essa obra. Por que eu vou falar dela? Bem rapidamente. Alexis de Tocqueville foi mandado aos Estados Unidos em 1835, ficou 2 anos, estudou nos Estados Unidos, depois voltou em 1840. Ele foi por outros motivos, mas acabou estudando por que os Estados Unidos era uma grande nação na época. Há pouco tempo tinha se tornado independente do Reino Unido e já era uma grande nação. Ele fala que os Estados Unidos tinha todo o potencial para se tornar a maior democracia do mundo. Por quê? Porque para uma democracia, Tocqueville entendia que era necessário que todas as pessoas tivessem as mesmas condições de igualdade. Sem condições de igualdade não existe democracia para Tocqueville. E ele percebe que o norte-americano tem como base valores religiosos, e esses valores religiosos, no caso, o cristianismo, especialmente lá na época que Tocqueville está fazendo esse estudo, tem como elemento central ver no outro um igual, né? Porque, segundo o cristianismo, todos são feitos à imagem e à semelhança de Deus. Se todos são feitos à imagem e semelhança de Deus, todos são iguais. E ele, fazendo um amplo estudo, ele percebeu que o norte-americano via num outro igual. E isso é fundamental para existir democracia. Se a gente não enxergar no outro, mesmo que ele tenha uma fé diferente, no outro um igual, não vai existir democracia. E veja, nós somos todos, segundo o cristianismo, todos, não importa qual a fé, criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, são todos. A pessoa que é espírita é igual a mim, porque foi criada por Deus. A pessoa que é de matriz africana, que pratica o candomblé, por exemplo, é igual a mim. Quando eu consigo enxergar isso, eu vou ter uma democracia forte. Então, só dando esse complemento teórico ao que a doutora Damares muito bem falou. Com relação à tua frase, quando você começou o programa mencionando ela, eu gostei muito. Eu, filosoficamente, me enquadro como um tomista, e São Tomás de Aquino é um dos maiores filósofos da humanidade, e a regra de ouro de Tomás de Aquino, e eu tenho o livro aqui, a Suma Teológica, é: fazei o bem e se afastai do mal. Fazei aos outros o que você quer que faça para você. Essa é a regra de ouro tomista. E tem mais. Já na Carta Universal de Pedro, diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 11: fazei o bem e se afastai do mal. Que é exatamente isso que rege a sua vida, e você está de parabéns, porque essa é a regra de ouro da humanidade. Com relação ao ensino religioso, é uma previsão constitucional, previsto lá no artigo 210, parágrafo 1º, o STF já decidiu que é constitucional e uma ação direta de constitucionalidade por 6-5, foi apertado, mas eu vejo que guarda total acerto, porque nós vivemos uma laicidade colaborativa. O que é uma laicidade colaborativa? Que entende a religião como essencial para o ser humano. O ser humano ele não pode prescindir da fé. Até aquele que não tem fé, ele precisa da fé para ter um paradigma. Você diz: eu não creio. Tá, mas tu não crê em quê? Em que tu não crê? Eu não creio em Deus. Então você precisa ter Deus para você poder não crer em Deus, né? Então até o ato de não crer não pode prescindir do paradigma da religião. Bom, dito isso, a religião é essencial para o ser humano. Logo, a Constituição, o poder constituinte originário brasileiro, entendeu que era necessário que as crianças no ensino fundamental soubessem que existe religião,
que a religião é importante, que existem religiões, inclusive aqui eu vou colocar que nesse ensino religioso seria muito importante que a liberdade religiosa também fosse tratada, e aí preenche exatamente a fala da deputada Damares, né? Então, o ensino religioso, eu entendo que ele é fundamental. Por quê? Porque por meio do ensino religioso, as crianças têm também, que eu vejo que primeiro tem que ser na família, como você muito bem disseste, mas tem também um outro contato. Aí um contato um pouco mais frio, no sentido de entender o que é religião, entender o que é transcendência, entender o que é fé, quais são, como o Brasil foi formado, como aconteceu o processo dos jesuítas, qual foi o primeiro ato público do Brasil, depois como surgiu a Umbanda, como surgiu o Candomblé, como surgiu a questão do próprio o que é ecumenismo. Então isso é muito importante, e o lugar, né, o modus onde isso acontece seria então no ensino religioso de ensino fundamental, que inclusive é de matrícula facultativa, segundo a Constituição, né? O pai que não crê, entender que o filho não tem que saber nada de religião, porque não existe transcendência, ele pode muito bem se dirigir à escola e dizer o seguinte: o meu filho não vai ter ensino religioso. E aqui nós estamos falando de escolas públicas, né? Porque agora escolas privadas, particulares, pode ter o ensino confessional, você matricula o seu filho lá se você quiser, né? Então, essa é a minha opinião, pelo menos. Perfeito, doutor Ricardo. A gente está na reta final aqui do nosso programa. Então, eu vou tentar sintetizar. Eu acho que o doutor Tiago e a doutora Damares falaram muito bem a respeito do tema. Eu queria só ilustrar um pequeno exemplo, até em reforço à sua fala. A parábola do bom samaritano, que ilustra fazer o bem, ela tem uma característica interessante. Aquele que foi ferido era de uma seita religiosa, enquanto que aquele que o ajudou era de outra determinação religiosa. E é interessante notar que aquele que ajudou o ser humano. Ele não estava pensando em diferenças religiosas. Então, essa parábola ela ilustra bem o princípio de fazer o bem e se afastar do mal, em linha até com o que o doutor Tiago tão bem descreveu como um tomista que é. Em relação ao ensino religioso, o doutor Tiago também estabeleceu basicamente o que diz aqui a Constituição, no seu artigo 210, parágrafo 1º. Eu apenas faria um destaque que no ensino público, entendo que esse ensino não deve ser confessional, ele deve, em princípio, da laicidade, se restringir aos aspectos da religião, sem ensinar dogmas, sem ensinar doutrina, sem um processo de doutrinar as crianças, mas sim caminhar mais para o direito fundamental da liberdade religiosa e aspectos que dão fundamento à crença, em vez de caminharmos para um ensino confessional. No que diz respeito às entidades privadas, elas naturalmente têm muito mais liberdade. Quem quer que seus filhos estudem lá, vão fazer então a adesão conforme a proposta da escola. Fui sintético. Perfeito. A gente sabe que é um assunto amplo. Em uma hora nós só introduzimos esse assunto aqui na Rede Alesp. O Ideias e Debates é justamente um programa para a gente debater e conversar. E quando o papo é bom, a gente vê que passa rápido. O nosso Ideias e Debates de hoje está acabando, mas com toda certeza, em uma outra oportunidade, a gente vai voltar para conversar mais sobre liberdade religiosa. E eu quero agradecer demais a deputada doutora Damares Moura, do PSDB, por contribuir e trazer para a gente tantos ensinamentos nesse momento. Obrigada, deputada. Eu queria só complementar o que o doutor Ricardo falou, porque eu ando bastante nessa direção. O artigo 20 da LDB,
não é? Traz ali os tipos de escola que nós podemos ter no Brasil. As escolas privadas, não é? Ela pode ser confessional, ela pode ser comunitária, ela pode ser filantrópica e ela pode ser privada, não é? Então, veja bem, se o pai deseja que seu filho tenha um ensino religioso confessional, não é? Ele pode escolher uma escola, não é, que adota ensino religioso confessional da entidade mantenedora, é uma relação contratual. O pai, ele toma ciência antecipada de que a escola vai ministrar um ensino religioso confessional, mas persiste em mim uma preocupação, e aí não divirjo do doutor Tiago nem do doutor Ricardo, porque ambos caminharam pela via constitucional, artigo 210, né, torna obrigatório o ensino religioso em escola pública de ensino fundamental de matrícula facultativa, ponto. O STF já bateu o martelo. Agora, eu tenho uma preocupação de que o ensino religioso nas escolas públicas, não é? Eles tenham muito cuidado com a confessionalidade. Não é porque o pai que coloca o filho na escola pública, ele não pôde escolher uma escola confessional. E, por conseguinte, ele não vai também querer que o seu filho aprenda, não é, preceitos religiosos específicos de uma determinada crença que não é a dele. Então, me parece que caminhar bem com o ensino religioso na escola pública, embora de matrícula facultativa, seja a adoção de valores que nós estamos tão carentes. Cidadania, liberdade religiosa, não é? Promovermos aí civismo e também a história do Brasil no que diz respeito à sua religiosidade. É importante que as crianças saibam disso. Mas ter muito cuidado com o ensino religioso que adote uma crença numa escola pública. Eu vejo isso com preocupação e eu quero agradecer, não é, a participação dos meus queridos amigos Dr. Tiago e o Dr. Ricardo, e a vocês da Rede Alesp, sempre tão queridos e nos dando essa grande oportunidade de falar de um tema tão importante. E deixar o meu abraço aos nossos telespectadores. Muito obrigada, deputada. Dr. Tiago Rafael Vieira, muito obrigada pela sua contribuição de hoje por aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por essa oportunidade de participar aí mais uma vez com, já chamo de meu amigo, né? Já fizemos algumas participações juntos aí, doutor Ricardo, e a sempre contagiante deputada Damares. Eu estou sempre à disposição. Perfeito, doutor Ricardo Cerqueira Leite, muito obrigada também pela sua contribuição aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Também meu amigo, doutor Tiago Vieira, doutora Damares, amiga de longa data. Bom estar com vocês. É um tema palpitante. Estou sempre à disposição para conversarmos. O programa Ideias e Debates fica por aqui. Você pode rever essa edição da nossa programação e também nas redes sociais. Corre lá no YouTube da TV Alesp. Até o próximo programa. Tchau!